0900. Bem, você sabia que emagrecer para determinadas pessoas pode ser tão bom que até o diabetes naturalmente pode acabar? Sabia disso? A obesidade hoje é um problema gravíssimo no Brasil, no mundo, mas existem técnicas e naturalmente cuidados que você pode tomar. Eu convidei um grande especialista, Dr. Mauro Giacomi, endoscopia digestiva, gastroenterologista, cirurgião geral e é referência hoje nessa questão aqui de obesidade e emagrecimento. Doutor Mauro, muito boa tarde. Boa tarde, Carlos. Vai tudo bem, né, doutor Mauro? Tudo bem, graças a Deus. Fico muito feliz, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? Seja muito bem-vindo aqui, né? Eu que agradeço como ouvinte de um programa tão importante como o seu. Muito agradecido. Doutor Mauro, me conte uma coisa. Quando é que uma pessoa começa a ficar obesa? Qual é o limite entre assim, o excesso de peso e a obesidade? Vamos começar por aqui. Bem, a obesidade, ela acontece depois que a pessoa ultrapassa um limite que a Organização Mundial de Saúde define como IMC acima de 25. O IMC, ou Índice de Massa Corpórea, é um cálculo que se faz baseado no peso e na altura que a pessoa tem. Então, quando esse índice, para ser bem simplista, assim, ele ultrapassa esse número 25, nós consideramos que a pessoa tem sobrepeso. Quando ultrapassa o nível de 27, ela já é obesa. Agora, quais as causas hoje naturais da obesidade, além dos hábitos de vida? O que nós podemos, a ciência nos explica, porque tem muita gente que para engordar é muito fácil, agora para emagrecer, meu Deus do céu. Bom, depois de 20 anos de formado, eu ainda me questiono sobre essas coisas. O que nós percebemos é que a obesidade é uma doença multifatorial que envolve a genética, os hábitos alimentares, a história da família, a história social da pessoa, né, os hábitos que ela tem. E o lado psicológico, né? Então é uma doença multifatorial. Dessa maneira ela deve ser tratada também por uma equipe multidisciplinar e dessa maneira a endoscopia e a gastroenterologia vem trazer uma parcela desse tratamento através do balão gástrico. Doutor, me conte uma coisa, pai e mãe obesos, os filhos obrigatoriamente serão obesos também ou isso pode mudar? Não, isso pode mudar, tá certo? Muitas vezes os pais são obesos, logicamente tem o componente genético, mas também tem aquela história, né, dos hábitos alimentares da família, o sedentarismo, e nem sempre quer dizer que os pais sendo obesos, o filho também tem que compartilhar esses mesmos hábitos. Para todas as pessoas, apesar do componente genético, um filho, né, como você diz, ele pode alterar essa história sim. Agora, me conte uma coisa, doutor. Obesidade mórbida, a gente ouve falar muito, é um assunto que a gente sempre já tratou muito aqui, mas muita gente não sabe. Como é que a gente define obesidade mórbida? Tá certo. Bom, obesidade mórbida, em termos de índice de massa corpórea, nós classificamos aquele pessoa que atingiu 40 de IMC, ou índice de massa corpórea. Mas, basicamente, a Organização Mundial de Saúde leva em conta um nível de obesidade tal que a pessoa ela vai apresentar outras doenças além da obesidade por consequência desta. Então, a pessoa aumenta o risco de ter infarto miocárdico, derrame, né, que é o acidente vascular cerebral. A obesidade também, nessa faixa, ela frequentemente pode cursar, depois de certa idade, com câncer do aparelho digestivo. Então, esse nome obesidade mórbida, ele é justamente dado porque com este peso a pessoa vai adquirir outras doenças que vão acabar a longo prazo causando a morte da pessoa. Agora, qual é a diferença nesse tratamento, por exemplo, entre a chamada cirurgia bariátrica e o balão gástrico, doutor? Tá certo. Bom, o balão gástrico, ele foi criado na década de 90, porque naquela época a cirurgia bariátrica ela tinha um índice de mortalidade bem mais alto que apresenta hoje. A cirurgia bariátrica hoje, quando ela é feita por equipes dedicadas a esse propósito, ou seja, equipes que fazem muitas cirurgias semanais, né, ela tem um índice de mortalidade aceitável, bem razoável. Mas naquela época não, chegava-se até 30% na década de 90. Alto, hein? Muito alto. Bom, então os especialistas em endoscopia, eles arquitetaram uma maneira, né, projetaram uma prótese inflável que era colocada
pela boca com o paciente apenas sedado por endoscopia, visando restringir o conteúdo alimentar da dieta de seus pacientes, tá certo? E no início, naquela época, esse balão ele foi empregado apenas para essa situação, para obesidade severa e mórbida, mas hoje é um tratamento tão seguro que ele é indicado até para níveis mais leves, acima de sobrepeso, até para obesidade leve. Então, por exemplo, eu estou com índice de massa corporal de 27, né? Dizendo as coisas, estou acima do peso. Não muito, mas estou acima do peso. Vamos colocar, com 1,77 m de altura, eu teria que ter no máximo 80 kg, estou com 91. Né? Eu poderia usar então esse balão Graça? Seria isso? Hoje já é permitido isso? Sim, perfeitamente. Acima de 27, desde que a pessoa tenha refratariedade ao emagrecimento por técnicas convencionais, como dieta, exercício, acompanhamento médico, ela está apta a utilizar o balão gástrico, desde que ela não tenha nenhuma contraindicação, que são poucas. O senhor até colocou, já publicou isso. A pessoa emagreceu, por exemplo, isso pode colaborar no controle do diabetes? Pode até acabar com a doença? Com certeza. Bom, o diabetes do tipo 2, que é aquele que vem junto com a obesidade, ele não só melhora, e algumas pessoas ele tem total controle apenas com emagrecimento, não sendo necessário, além da dieta, nem mesmo medicamentos, né? O balão intragástrico, isso que eu queria deixar bem claro, ele é uma técnica da endoscopia e da gastroenterologia para auxiliar a dieta, os exercícios físicos e o tratamento médico. Na verdade, o efeito principal que o balão causa é estimular uma saciedade precoce, ou seja, o paciente precocemente ele vai se sentir satisfeito com pequena ingestão de alimento. Ao longo do tempo que ele estiver com o balão, isso vai ocasionar um emagrecimento. E além disso, nesse mesmo tempo que ele vai emagrecendo, nós tratamos o paciente visando uma reeducação alimentar para que ele mantenha o peso perdido com a prótese. Agora, quais são as restrições hoje, doutor? Quando a gente fala em obesidade, utilização do balão gástrico, né? Assim, a recomendação, o que é que os médicos percebem em relação a isso? É simples usar? Bom, é um método muito simples, tá certo? Ele é feito ambulatorialmente, ou seja, o paciente vai embora no mesmo dia. Ele é feito em clínicas de endoscopia, na maioria dos casos, tá? As contraindicações são qualquer cirurgia sobre o aparelho digestivo alto, esôfago, estômago, duodeno, tumores gástricos, tá? Isso são contraindicações definitivas. E existem aquelas temporárias, são doenças que você tem ali no estômago, como uma úlcera, uma gastrite mais severa, que vai contraindicar temporariamente o procedimento. Depois que você tratar a úlcera, ela cicatrizar, você pode utilizar o balão normalmente. Então é uma técnica ambulatorial, tá certo? O paciente coloca, vai embora da clínica no mesmo dia. No dia seguinte ele já começa uma dieta líquida, né? E assim vai progredindo até chegar à dieta completa, sólida, né? Mas sempre em pequenas quantidades. É um tratamento basicamente, digamos assim, bem seguro. E agora, emagrece muito em quanto tempo, doutor? Já que coloca, a pessoa vai embora no mesmo dia, como é que é esse emagrecimento? Em quanto tempo? Bom, isso tudo nós criamos uma planilha para o paciente, tá certo? O emagrecimento, como eu mesmo falei, é uma doença multifatorial, ele vai depender de várias coisas. Como o balão ele atua apenas inibindo o apetite, ele não atua, por exemplo, gastando energia, não é mesmo? Então tem pessoas que vão emagrecer muito rapidamente, porque além de colocar o balão, ela toma uma decisão muito importante de mudar seus hábitos de vida e vai praticar esportes, uma série de coisas, ou mesmo aumentar a sua atividade, por exemplo, uma dança, caminhada, etc. e tal. Então essas pessoas elas vão junto com o balão ter um fator de gasto energético, elas vão emagrecer rapidamente. E outras pessoas, né, que às vezes nem podem ter uma atividade maior, como pessoas mais idosas, né, nas quais o balão também pode ser utilizado, elas vão ter um emagrecimento mais lento, porém durante 6 meses a 1 ano, que é o prazo que nós utilizamos as próteses. O balão é possível para adolescentes ou só para adultos, doutor? Tem alguma restrição com relação à idade? Não, olha, acima de 12 anos o balão já está indicado, tá certo? E há relatos, vários, inúmeros na literatura mundial, de ser utilizado em crianças menores quando tiver indicação do pediatra. A gente sabe que a obesidade infantil hoje é um problema muito sério, não é mesmo? Uhum. E essas doenças que a gente fala que causam a obesidade mórbida, nestes casos elas vão acontecer mais precocemente, né? Então o balão tem sido utilizado
também com sucesso em adolescentes e às vezes até em crianças. Agora, então, vamos dizer assim, em termos de segurança, não há nenhuma restrição com relação ao balão? Ou há restrições, doutor? Não, é uma técnica bem segura, tá certo? Os balões hoje, com 20 a 30 anos de evolução, né, das próteses, praticamente elas não têm vazamento. Esse vazamento, o líquido que é colocado lá dentro é apenas soro fisiológico, com um corante, que é um corante que é inócuo, ou seja, ele é inofensivo para a pessoa, ele serve apenas de um sinalizador. Caso o balão ele tenha algum tipo de vazamento, tá certo? Esse corante ele sai imediatamente na urina da pessoa. É apenas um sinalizador, um marcador. Nessa circunstância, o paciente apenas deve ligar para o seu médico ou para o hospital de referência do médico. O médico vai realizar uma endoscopia e, detectando que realmente é necessário, ele vai fazer a troca da prótese até 24 horas. É bem seguro. A entrevista é bem interessante, doutor. Eu vou convidar o senhor para voltar. Tudo bem. Porque se a gente for, a pessoa que está em casa, por exemplo, tiver perguntas também, pode nos enviar sobre isso, sobre essa questão de obesidade e essa questão dessa técnica. Porque hoje ficou muito comum essa questão de balão, mas a gente precisa saber né, com quem faz, com quem não faz e as restrições em relação a isso. O senhor aceita voltar uma outra vez, então? Com certeza. Eu acho que esse tema é um tema inesgotável, não é mesmo, Carlos? É, exatamente. São 4h54. Muito obrigado ao doutor Mauro Giacomi. Ele tem um site, maurogiacomi.com. Posso passar seu telefone também, doutor? .com.br, tá, Carlos? .com.br, maurogiacomi.com.br, 3384-3771. 3384-3771. Nessa questão de balão gástrico e tudo, com toda sinceridade, é hoje um dos maiores especialistas e mais experientes em Belo Horizonte. Doutor, um grande abraço, até breve. Muito obrigado. Até breve, Carlos. Um abraço.